Série Doutrinas Estranhas. A serpente do Éden engravidou Eva. 180 anos após a morte de Jesus, Irineu de Lyon, no seu livro Contra as Heresias, disse que a serpente era um anjo caído e que Caim era filho de Eva com a serpente. 17 anos depois, Tertuliano de Cartago, no seu livro Apologia, disse que a serpente era um anjo que havia se rebelado contra Deus e que a relação sexual entre Eva e a serpente resultou no nascimento de Caim. No século XIX, o pregador John Nelson Darby pregava que a serpente era a chave para entender o conflito entre o bem e o mal. A serpente seria um anjo caído e que da relação de Eva com a serpente nasceu Caim. 100 anos depois, em 1958, William Branham, pregador americano, profeta da Igreja Tabernáculo da Fé, às vezes também chamada Igreja Sem Nome, chamado pelos seus seguidores de O Anjo de Apocalipse, capítulo 10 e 7, ensinava a mesma doutrina com algumas modificações. Quais argumentos ele usava? Vejamos. No livro de Judas, versículo 14, diz: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Observe a genealogia de Adão. Enoque deveria ser o oitavo. Então quem está faltando na genealogia? E por quê? Dedução: faltam Caim e Abel. Como Abel não teve filhos, sobrou Caim. E por qual motivo Caim não aparece na genealogia se ele teve filhos? Resposta: ele não é filho de Adão. Também explicava que se Jesus era a semente da mulher, então onde estava a semente da serpente? Se não entendeu, leia Gênesis capítulo 3, versículo 15. Usava também o texto de Paulo: Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente seduziu Eva, vocês também sejam corrompidos. Falava que seduziu significava mesmo uma conquista amorosa. Ele perguntava por que Paulo pensou em uma virgem e depois falou da serpente. Continuando. Usando o argumento dele, isso transformaria Adão no primeiro corno da história da humanidade. E o fruto proibido para Adão e Eva passa de fruta para ato sexual. Tá pensando que acabou? Como a serpente gerou Caim, e segundo ele a serpente era um gigante pré-histórico que só perdeu as pernas depois da maldição, Caim seria a origem de todos os gigantes da Bíblia. Algumas igrejas acreditam que os gigantes, incluindo Golias, eram descendentes dos anjos caídos, mas isso veremos em outro vídeo.